Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Vitória já falou muita coisa, né? Já não preciso falar nem a metade, quer dizer, não dá para cortar. Mas nós vamos fazer a leitura de Isaías capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. E lá diz o seguinte: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ou uvas azedas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem chaçada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. O pregador desse texto é Isaías, e na verdade ele compôs esse texto como uma canção, e ele mesmo canta essa canção, que ele entoa a alguém que ele descreve como meu amado. Quem é esse amado, senão o próprio Deus? Então o próprio Isaías, ele escreve a canção, ele entoa a canção ao amado dele. E quem sabe o profeta Isaías agora conseguiria alcançar o coração duro daquelas pessoas do povo de Israel, através de uma canção. Eles haviam ignorado todos os sermões, mas quem sabe ouvindo uma canção, e para mim as canções falam muito, né? Eu não sei com vocês, mas esse hino que a gente acabou de cantar, Eu Perdido Pecador, não tem, ele é uma mensagem tão profunda, você pode não conhecer nenhum texto bíblico de cor, mas se você sabe essa canção, eu penso que você entendeu o plano da salvação de Deus. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Eu não sei como é que o Espírito Santo me convence do mal, mas ele me convence. Então a forma de Deus trabalhar é tão fantástica, né? Então o povo havia ignorado os sermões de Isaías e ele pensou: se eu cantar, quem sabe agora eles vão me ouvir e vão me entender. E ele canta no versículo 7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, os homens de Judá são a plantação que ele amava. Quer dizer, ele deixa tão claro para as pessoas de fato entenderem que ele se refere a eles especificamente. Então, que Isaías ressalta como Deus tinha estado com os israelitas, né? Dera a eles uma lei santa, os 10 mandamentos através de Moisés. Dera a eles uma terra maravilhosa, que a Bíblia diz que emana leite e mel. Mas, o que eles fizeram? Quebraram a lei, corromperam a terra com os pecados deles e deixaram de produzir brotos, frutos para a glória de Deus. O texto diz que o Senhor fez todo o possível por eles, tudo que ele podia ele fez. Agora só restava trazer juízo sobre eles, porque eram considerados uma vinha sem frutos, e ele iria transformá-las em refúgio. Tudo aquilo que não nos serve mais vira refúgio, né? Se a gente olha para os nossos tempos atuais, só 1/3 da população ainda trabalha com a indústria agropecuária, mas não foi sempre assim. A maioria dos nossos antepassados trabalhava na lavoura, não é verdade? Então, entendia muito bem do campo e do mundo da agricultura. E é por esse motivo também
que muitas das parábolas encontram ilustrações no mundo da agricultura, no mundo rural. O que eram essas parábolas? Eram pequenas histórias que enfocavam episódios comuns. Eu levei um tempo para entender o que era história com H e história com a letra E. História é algo verdadeiro. História é algo que você usa como exemplo para trazer uma verdade à tona, né? Então, e aí a gente tem como referência Jesus. Ele usou inúmeras parábolas, né? Mas elas ficaram registradas nos evangelhos, porém as parábolas não foram exclusividade de Jesus, não foi Jesus o inventor das parábolas. Elas podem ser encontradas já no Velho Testamento e Isaías é um exemplo disso. Isso aqui é uma parábola que nós acabamos de ver. Então, e esse trecho de Isaías, ele deve ter sido escrito mais ou menos 700 anos antes de Jesus, em forma de parábola, e mostra o resultado inesperado que o pomar produziu e a decepção de Deus em cima desse pomar que ele deu tanto empenho, né? A Vitória, estava aqui com a Vanessa na cabeça, não achava o nome. A Vitória já mencionou, né? Que o próprio texto em si explica que o proprietário da terra era Deus, o vinhedo era o povo de Israel, as vides escolhidas representavam o povo de Israel, que foram cuidadosamente escolhidos por Deus. E sendo um lavrador, ele queria colher as frutas mais saborosas. Quem não é assim, né? A Rose plantou lá um pé de jabuticaba, ela não quer colher umas pelotinhas pequenininhas assim, casca grossa, dura e sem sabor. Não, a gente quer colher frutos grandes, macios, saborosos, né? Então, mas as uvas eram azedas. E a história de homens, né, que cultivam uvas é um exemplo que aparece várias vezes na Bíblia e é usada com frequência para representar o povo de Israel. No Salmo 80, versículos 8 e 9, Asaf dirigiu suas palavras ao Senhor enquanto ele descrevia a origem do povo escolhido de Deus. E ele diz assim: trouxeste uma videira do Egito, trouxeste o povo de Israel do Egito para Canaã, expulsaste as nações e a plantaste. Até chegarem em Canaã, muitas nações tiveram que ser vencidas e a própria nação, né, as próprias pessoas que moravam em Canaã também foram destituídas desse lugar. Por quê? Porque era terra prometida ao povo de Israel. Expulsasse as nações e a plantasse. Então plantou o povo de Israel, tirou do Egito, plantou lá em Israel. Dispuseste-lhe o terreno, o melhor. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. O povo se multiplicou ali. Israel se multiplicou. E apesar de todo esforço, a vinha produz uvas bravas. Então, essa foi uma mensagem profética sobre o castigo que viria sobre Israel, e foi cumprido quando Deus trouxe uma nação pagã contra o povo escolhido para destruir quase toda a casa de Israel. Mas, interessante, Vitória também comentou isso de outra forma. Ao mesmo tempo que Deus vê aquela vinha decepcionante dele, você vai ver em Isaías 27, nos primeiros versículos, que Deus ainda olhava para um futuro glorioso de comunhão com aquele povo. E ele diz assim: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Parece uma misericórdia incompreensível, não é verdade? Uma hora ele quer destruir tudo, porque ele deu tudo de si e não encontrou nada, mas de repente ele pensa um pouco melhor e no meio daquela destruição ele reserva um bocado, né? Eu plantei algo lá em casa,
tomou conta de tudo, eu vou arrancar tudo, mas eu fico com pena, não, vou deixar só mais essa mudinha tão bonitinha, né? Daqui a pouco aquela mudinha toma conta de tudo de novo. É assim que o povo de Israel, ele foi quase todo destruído, mas ele prosperou, novos filhos nasceram e assim por diante. Então Deus criou esse ser humano, a nós, seres humanos, para vivermos em comunhão com Ele, e Ele nos dá a capacidade de nós decidirmos. Somos livres para fazer qualquer coisa que desejemos realizar com a capacidade que Deus nos deu. E a isso chamamos de livre-arbítrio. Eu posso escolher. Deus não me pega pelos cabelos, como aquele que não tem cabelo, ele vai pegar pelo braço, pela orelha, né? E vai dizer, não, Ele não faz isso. Ele te deixa escolher o que você quer. Sendo assim, quando nós nos deparamos com o mal à nossa frente, nós podemos escolher se queremos fazer ou não. E ela citou um exemplo muito bacana para nós mulheres ontem à noite, né? Ela estava chateada com algumas coisas em casa, e ela pensou assim, quando meu marido chegar, eu vou falar, vou ler os Levíticos, né? Em alemão tem, a expressão é mais... Ela podia ter feito isso, mas no coração dela, ela decidiu que ela não faria isso. É isso que eu quero dizer aqui. Eu tenho a livre escolha do que eu quero fazer em todas as áreas da minha vida. Eu posso escolher se eu quero agir mal ou se eu quero agir bem. Se a Ellen talvez naquela noite tivesse agido mal, talvez teria dado um conflito maior, uma chateação desnecessária. Ela não citou isso de forma tão bacana como exemplo. Ela podia escolher o contrário. Isso se chama livre-arbítrio, né? Então, e para Deus, esses nossos erros são chamados de pecado. Então, desde o primeiro pecado praticado, a nossa tendência natural é a de rebeldia contra Deus. É de produzir frutos azedos, inaceitáveis para Deus. Porque nós somos humanos, somos pecadores. Então, compete a nós, por livre decisão, deixar de lado a nossa condição de pecado, reconhecê-lo e honrar e adorar a Deus com a nossa vida. Então, como a parábola da vinha do profeta, Deus se desapontou, se decepcionou com o ser humano. A solução natural, como foi cantada aqui em Isaías, era abandonar essa criação, não cuidar mais dela, retirar a proteção, deixar de lado, permitir o mato crescer, né? Para que não houvesse mais nada ali. Essa seria uma solução natural. E aqui, se a gente for olhar, o cantador da parábola, Isaías, pergunta se não é isso que ele teria o direito de fazer: largar tudo. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vida. Então, como uma parábola profética, aquilo que foi anunciado por Deus, o lavrador, aquilo se cumpriu. Mas no amor dele pela criação, ele providencia uma nova oportunidade para que o ser humano pudesse retornar ao seu propósito original, que foi para o qual foi criado, que é ter comunhão com Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, não para passarmos pecando e produzindo frutas azedas, né? E a essa nova oportunidade se chama Jesus. O próprio mestre volta ao tema dessa parábola para nos ensinar. 700 anos depois, Jesus avalia a nação de Israel e ele ainda não encontra uma vinha boa e produtiva que Deus desejava. E lá em Mateus 21, a parábola dos lavradores maus, né? Se você juntar com a ilustração de Isaías, ela pode explicar a ira de Deus com a nação, e especialmente com os líderes religiosos, né? Que ao invés de se voltarem para Deus arrependidos, esses líderes buscaram um momento oportuno de prender e matar Jesus. Isso Vitória colocou na introdução. Mas Jesus não desistiu. Apesar de as autoridades não o aceitarem como o verdadeiro Filho de Deus, os judeus o negarem, ele estende a salvação a todos
que queiram ouvir, né? Ele fala às pessoas mais simples e muitos começam a seguir. E aí entra uma parábola dele, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, olha a ênfase, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Foi lá a Cláudia, cortou um galho do tronco principal da goiabeira. Ela não pode esperar que esse galho continue dando fruto. Vai secar. Ele não está mais ligado no tronco, né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, olha a condição que vem agora. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que você quiser e lhe será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Isso nós encontramos em João capítulo 15. No Novo Testamento, a vinha de Deus, ela não é composta de uma nação específica, nem um território geográfico, nem pessoas com os mesmos antepassados carnais. Jesus é a videira do Novo Testamento. E cada indivíduo que continua servindo a Ele com fidelidade faz parte dessa videira. Olha que diferença. Olha como é ampla, né? Foi estendido a nós. Nós temos o privilégio de nos tornar ramos e permanecer na videira para toda a eternidade. Porém, precisamos ter cuidado. Da mesma forma que a nação privilegiada de Deus no Antigo Testamento abandonou a Deus e perdeu o seu lugar na presença de Deus, nós também corremos o risco de ser rejeitados. A escolha é nossa. Eu não consigo, isso é uma coisa minha, talvez cada um pense diferente, eu não consigo pensar uma vez salvo, sempre salvo. Deus me ofereceu a salvação, eu a recebi, mas por uma livre escolha eu posso abandonar isso tudo. Ele me dá esse livramento. Ele não me diz: não, você está salvo, pode continuar pecando, faz o que você quiser. A salvação eu te garanti no dia que você me recebeu, tá? Mas cadê os frutos? Ou a frutinha azeda que eu posso produzir, né? Se eu não permanecer em Jesus. Então, eu continuo com o livre-arbítrio. Eu, Ingrid, creio que eu posso perder a minha salvação, porque a escolha é minha. Eu posso decidir parar hoje, como muitos dos que conhecemos decidiram não seguir mais a Jesus e levam uma vida dissoluta, uma vida totalmente sem Deus. Eu tive um irmão, não um irmão de sangue, mas um irmão em Cristo, que fez teologia, se preparou para o trabalho do Senhor, atuou na obra do Senhor por um tempo, e hoje ele prega e enfatiza com toda a veemência que Deus não existe. Consegue imaginar isso? Me dá até aqui. Deus não existe. Ele abandonou o ministério, ele hoje fala a todos da inexistência de Deus. Apesar de um dia ter experimentado as bênçãos, as respostas de oração,
Hoje ele diz: Deus não existe. A gente não precisa deixar que a parábola de Isaías se torne a história da nossa vida. Nós temos a opção de seguir o roteiro proposto por Jesus. Portanto, não deixemos de ouvir suas palavras quando ele nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E se permanecermos, não seremos lançados fora. Então eu não posso crer que existe salvação eterna se o versículo continua e diz para mim: se eu não permanecer, eu serei lançado fora. A semelhança do ramo da videira, que foi cortado, secou, foi apanhado, lançado no fogo e queimado. Para mim, essa é a certeza de que eu não tenho uma salvação eterna, eu preciso permanecer. Então é tempo de a gente se preocupar em ter uma vida frutífera. E frutificar é uma resposta natural daqueles que estão implantados na videira. Então, frutificar traz alegria, traz satisfação, porque nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Como ramo, a finalidade que nós temos é produzir fruto. Ou a gente vai ser cortado e lançado fora. Se a gente não produz fruto de forma constante, Deus vai intervir. Assim como a gente intervém numa árvore frutífera na nossa casa, ela não está produzindo frutos. Eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou podar, ou eu vou limpar do baraço, ou eu vou cortar fora, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, se a gente não produz fruto, Deus também intervém. E existe um propósito na disciplina da vida do crente, que é limpá-lo e levantá-lo, para que ele possa viver uma vida frutífera para a glória de Deus. A gente sabe que quando a gente é disciplinado, quando você disciplina um filho seu, é um ato doloroso, não é verdade? Dói. Você levar uma chinelada, dói em você, mas dói também quem está dando a chinelada. Seria tão mais fácil obedecer. Mas sabemos que a disciplina é um ato de amor. Então, e é um método que Deus também usa para tirar a nossa esterilidade. Eu não estou produzindo frutos. Hebreus 12 mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o viticultor toma medidas para corrigir o galho que está se desviando. Espera, mas esse galho não está crescendo na direção certa. Então eu vou dar uma disciplinada nele, ou eu vou prendê-lo, né, no arame para ele seguir o caminho certo, mas Deus vai fazer algo. Quando nós examinamos a Bíblia, a gente nota que a disciplina, ela ocorre em 3 níveis. Hebreus 12 vai falar sobre isso. No versículo 5, ela ocorre no nível da repreensão. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. A Rose chama a atenção da Vitória. O que é uma repreensão? É uma advertência verbal. Eu estou na empresa, fiz alguma coisa errada, lá vem o meu supervisor me dá uma advertência verbal. Então nós temos ouvido a repreensão de Deus através da leitura da Bíblia, através das palavras do culto, através do convencimento do Espírito Santo. Deus tem nos repreendido. Deus falou conosco ontem à noite no grupo de mulheres. Deus tem falado. Talvez seja uma forma de repreensão verbal. O outro nível é o nível de reprovação. Também no versículo 5, nem desmaieis quando por ele és provado. És reprovado. E a reprovação, ela é um ato mais severo da disciplina. A Vitória estava na mesa, comendo de boca aberta e sorvendo o café. Sorvendo, eu diria em outra palavra, eu
tenho um sobrinho muito amado que toma café dessa forma e ele diz que é delicioso. Minha nossa. Eu não acho. E a Rosinete diz: Vitória, levanta da mesa e sai. Por quê? Porque a primeira advertência verbal, tenha compostura, meu pai dizia assim, tenha compostura, tenha modos, não foi atendida. Ela continua fazendo o que aos olhos da mãe é errado. Então a mãe diz: vá para o seu quarto. Se você não sabe me obedecer e comer direito, vá para o seu quarto. Quando você aprender, você volta à mesa. Na empresa, a primeira advertência é verbal, a segunda é escrita. Eu assino que eu recebi uma advertência, fica lá, constado, né? O terceiro nível é o açoite. Versículo 6: e açoita a todo filho a quem recebe. Então, Deus está pronto até mesmo para açoitar o seu filho, para não vê-lo perecer, se perder. O que os pais não fazem quando veem os filhos se desviando da igreja, do caminho do Senhor? Eles tentam de tudo para não ver esse filho perecer. Então, em últimos casos, se a Vitória não quer obedecer às duas ordens dadas, ela leva uma chinelada. Na empresa você é... Não? Na empresa você é expulso por 3 dias. Você fica em casa por 3 dias. É o açoite. Fica lá registrado. No primeiro corte, talvez, de funcionários da empresa, é aquele fulano problemático que vai ser o corte. Se nós somos aquele cristão que está... Esse é o primeiro. Aquele que não produz fruto. Agora eu quero abordar um pouquinho. E se nós somos aquele cristão que está produzindo algum fruto? Esse primeiro que não produz fruto nenhum. O segundo está produzindo algum fruto. Deus intervém para podar. O viticultor, ele sabe que para conseguir mais frutos, né, é preciso limpar o ramo. Daí ele vai produzir mais fruto. Então ele vai cortar os brotos que são desnecessários, que só vão tirar a força da árvore principal. Ele vai tirar um pouco das folhas para a árvore chegar, para o sol chegar mais perto dos ramos, para que o fruto venha com mais, né? O sol alcance esse fruto, para o fruto vir doce também. Então, existem inúmeras coisas que ele faz para que essa videira produza mais frutos. E Deus, como viticultor, ele segue o mesmo processo na nossa vida. Ele corta da nossa vida aquilo que rouba a nossa vitalidade e nos impede de trazer frutos. E ali, a poda é esse meio que Deus encontra. E eu achei uma comparação entre disciplina e poda que eu queria trazer para vocês. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. A poda para fazer-nos ser mais produtivos. Deus nos disciplina quando nós estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando nós estamos fazendo algo certo. Ontem à noite ela mencionou assim: se você pensa que receber Jesus no seu coração vai ficar tudo bem, engano seu, vai piorar. Porque o inimigo vai estar ao nosso redor tentando buscar-nos de volta, né? Pensa que receber Jesus vai ser bom? Vai piorar. Deus nos disciplina para darmos fruto. Ele nos poda para que nós possamos dar mais fruto. A disciplina vem para que eu aprenda a dar fruto, mas a poda é para que eu dê mais fruto. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o meu pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o meu eu. Não sou eu sentada no trono, é Deus sentado. A disciplina na nossa vida, ela termina quando nos arrependemos do pecado. A disciplina da Vitória termina quando ela resolve fazer o que é certo. A minha disciplina termina quando eu me arrependo do meu pecado. Mas a minha poda só termina quando eu concluir a obra. Isso é na glorificação, quando Cristo voltar. Aí a minha poda termina. Até lá, Deus vai me podar, me limpar para que eu dê mais fruto. Então os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados.
Não tenha medo. Ai, parece que eu só passo por privações. Não, quanto mais você é podado, mais fruto você produz, mais Deus está ao seu lado. Então, com o passar dos anos, o viticultor faz a mesma coisa. Ele começa a podar com mais intensidade, com mais frequência. Sem a poda, a planta enfraquece. E a colheita diminui. Então, quanto mais eu podo, mais fruto eu tenho. Quanto menos eu podo, menos colheita também eu tenho. E por último, se nós já estivermos produzindo muito fruto, imagine todos nós estamos produzindo muito fruto. Deus nos convidará para permanecermos mais profundamente nele. E o segredo de uma vida transbordante, amados, não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus, permanecer nele. Quanto maior a minha conexão com o tronco, quanto maior a conexão do ramo com o tronco, quanto maior a minha conexão com Jesus, maior a minha capacidade de produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade nossa está em Jesus. Então, nós mesmos não temos vida em nós mesmos. Precisamos de Jesus. Então, tudo que nós somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo reconhece: tudo posso em Jesus, aquele que me fortalece. O perseguidor reconhece que tudo ele pode em Jesus que o fortalece. Vocês se lembram de Marta e Maria? Nossa, Marta estava tão atarefada, fazendo tantas coisas por Jesus, preocupada com as atividades da casa, mas não estava com ele em comunhão profunda. E é ali que Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar em profunda comunhão comigo. Sendo assim, nós podemos dizer que o propósito de Deus não é que façamos mais por Ele, mas não tenha preguiça de trabalhar para o Senhor. O propósito não é que façamos ainda mais por Ele, mas que tenhamos mais comunhão com Ele, que desejemos estar mais intimamente ligados. Para finalizar, como eu posso frutificar? Falando tanto de fruto, de dar mais frutos, como, Ingrid, eu posso então frutificar? Primeiro, abrace o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, bondade, mansidão. Está um pouco longe de mim. Domínio próprio, também fugiu para o outro lado, né? Ainda estou. Então, como eu posso frutificar? Abraçando o fruto do Espírito Santo. Quando nos tornamos pessoas com as características do fruto do Espírito Santo, nós naturalmente vamos estar frutificando para Deus. O que adianta, né? Ao invés de eu ser bondosa com o Hildo, eu sou ríspida, sou dura, falo umas poucas e boas, e chego em casa e ainda digo: hoje o irmão ouviu umas poucas e boas, estava encalado aqui. Eu não produzi o fruto do Espírito nessa noite. Não tem bondade. Então, automaticamente, quando eu produzo, quando eu abraço o fruto, eu vou estar frutificando para o reino. Segundo, busque ser bênção para as pessoas ao seu redor com pequenas atitudes de amor, de bondade. Eu posso mostrar o amor de Deus para os outros e com isso ajudá-los a se aproximarem de Deus. Amados, quando nós... isso me veio quando eu estava preparando a palavra. Quando eu preparo uma cesta básica para uma família, cada um de nós ajuda, não é verdade? Eu estou, ao entregar, dizendo: olha, a nossa igreja ama você, nós amamos você. Essa é uma atitude de amor de nossa parte, e isso pode ajudá-los a se aproximarem mais de Deus. Isso não significa que eles vão vir à igreja porque eu fiz um ato de amor ou bondade, mas através do meu ato de amor e bondade, eu posso estar dizendo: olha, Jesus te ama.
Se você se aproximar dele, você vai experimentar mais dele. Isso é maravilhoso. Isso faz todo sentido. Terceiro, compartilhe o Evangelho. Nós devemos estar prontos para falar sobre a nossa fé e convidar outros. Eu dou muita risada, porque às vezes você conhece pessoas, por exemplo, o meu sobrinho mais velho é o meu xodózinho, porque é o mais velho, sempre o mais velho, né? Mas quando a gente vai na casa dele, gente, como ele fala daquela oficina, mas ele fala do que ele montou. E tio, vem aqui, eu quero mostrar o que eu montei. E esse motor voltou a funcionar depois de anos parado. E aconteceu isso, aquilo. E aí, eu lembrei de que a boca fala do que o coração está cheio. E eu fiquei pensando, se esse meu sobrinho falasse tanto de Jesus como ele fala dos carros velhos dele, minha nossa, o mundo estaria evangelizado. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração deveria estar cheio desse amor por Jesus e desse desejo de produzir fruto. Deveria ser algo tão natural, que fluísse de dentro de nós. E por último, servindo e contribuindo, eu posso frutificar. Nós podemos ajudar nas atividades da nossa igreja, nos projetos que são realizados em prol do crescimento do reino. Então, de muitas formas, nós podemos estar servindo ao nosso Deus. Nós precisamos, no entanto, estar em Jesus para produzir o fruto do Espírito. O meu desejo nessa noite é que o seu e o meu fruto seja um fruto doce e não um fruto azedo. Amém? Rosinete, eu mudei a música. Eu não sei se você a conhece, mas eu quero cantar Eu Sou a Videira Verdadeira e Meu Pai é o Agricultor. Você conhece? Então venha cá. Vamos